Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana. Foi muito bom ter estado com você nesses dias estudando a Palavra de Deus. Aqui a lição 4 foi extraordinária experiência, aprofundar no conhecimento de Cristo, tal qual é revelado aqui no livro de João. E ter a sua companhia foi muito bom. Obrigado porque você também levou esse conhecimento para outras pessoas compartilhando esse vídeo nos grupos da igreja, nos grupos dos familiares, para os amigos individuais. Assim, eu e você pregamos o Evangelho. Muito obrigado, viu? Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao resumo do que estudamos na semana. Não há dúvida nenhuma de que Jesus era aquilo que dizia ser o Messias enviado por Deus. Na verdade, o próprio Deus, né? João, como nós já dissemos em outras lições, não teve receio, medo nem vergonha de dizer que Jesus é de fato Deus encarnado. Ele era o Messias, o Criador de todas as coisas. Agora no capítulo, agora na lição 4, nós vimos alguns testemunhos acerca da origem divina de Cristo. Os próprios sinais que Jesus realizou, ele ter transformado água em vinho, alimentado milhares de pessoas com alguns pães e peixes, ele ter curado aquele paralítico no tanque de Betesda, ter dado vista ao cego de nascença e ter ressuscitado Lázaro, né? Então esses sinais são sinais fortíssimos da origem divina de Cristo. Mas João também chama para fortalecer esse testemunho pessoas de variadas posições sociais para dar o seu testemunho. Pessoas importantes, pessoas pobres, pessoas ricas, homens e mulheres, enfim, para dar o seu testemunho. Nós vimos aí que durante a semana João apontou Jesus e aí os seus dois discípulos, André e João, logo começaram a seguir Cristo. André chamou o seu irmão Cefas, que é Pedro, e Pedro também seguiu a Jesus, né? Depois Felipe chamou Natanael, Natanael também seguiu a Jesus, Felipe, e aí o número de crentes foram aumentando. E uma das testemunhas de Jesus foi Nicodemos. É uma testemunha assim, surpreendente, porque ele era um membro do Sinédrio, um mestre em Israel, um rabi, e aí foi ter com Jesus de noite, é verdade, porque ele soube dos sinais que Jesus tinha feito. Ele tinha uma certa convicção. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, Senhor, se Deus não estiver com ele. Mas até aquele momento, os sinais para Nicodemos era somente uma credencial do ministério de Cristo, não que ele era o Messias. Aí Jesus constrói esse relacionamento no diálogo que teve com Nicodemos. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, viu? Você tem que ter uma nova visão, uma nova experiência, porque você está fazendo uma leitura errada dos aspectos característicos da vida do Messias, né? Nicodemos entendeu, a partir desse encontro, de que Jesus de fato era o Messias. O próprio Jesus diz, né, para Nicodemos que ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olharam para a serpente foram salvos da picada da serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele tenha a vida eterna, né? Tenha a vida eterna. Foi para Nicodemos que Jesus disse aquele famoso texto que nós usamos, né? Sempre nas nossas meditações. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, Jesus foi construindo aí essa argumentação e dizendo para Nicodemos sobre coisas espirituais. Nicodemos foi meditando naquilo e isso teve um forte impacto sobre a vida daquele homem, né? Ellen White vai dizer assim: Nicodemos examinou as escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. E lá, como diz lá em
em João 19:39, quando Jesus morreu, estava lá José de Arimateia e ao seu lado Nicodemos trazendo especiarias caras, inclusive, para embalsamar o corpo de Cristo. A partir de então, aquele homem começou a seguir Jesus estrada fora. Pela fé, né? Coisa interessante. A fé é o elemento essencial, né? Você precisa de fé para se aproximar de Cristo e aceitar que Ele é mais do que o mestre Galileu, que era o Deus encarnado, a fé. Porém, a fé não é ter fé na fé. Deixa eu ler o que a lição nos diz aqui, ó. Por meio da fé recebemos graça de Deus, mas a fé não é o Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. O arrependimento vem de Cristo, tão certamente como o perdão. Então eu preciso ter fé na pessoa certa. Se eu tiver fé em estatueta, isso não vai me adiantar nada. Eu preciso dirigir a minha fé para a pessoa certa, é para Cristo. Ele é o meu Salvador, né? Falando sobre essa notícia que Jesus deu para Nicodemos, que ele, assim como Moisés levantou a serpente, ele deveria ser levantado a fim de que todos pudessem ser atraídos a ele. Ele vai dizer assim, ó, todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração e podemos dizer com Cristo, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Coisa maravilhosa, né? Então esse é o segredo de tudo, é de aproximar de Cristo, submeter-nos a Ele como um humilde aluno na sua escola, deixar o coração aberto, deixar para trás os preconceitos e deixar Jesus guiar a nossa existência. Do contrário, nós não teremos benefício algum. Que essa seja a sua realidade. Se permita hoje, mais uma vez, ser influenciado por Cristo e terás a luz para iluminar o seu caminho. Ore comigo. Querido Jesus, continue a brilhar a sua luz sobre nós, porque precisamos todos os dias ser guiados nas decisões e escolhas que fazemos. Queremos honrar e glorificar o Teu nome acima de tudo. Nos dê força moral e espiritual para assim fazermos. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você essa semana. Semana que vem continuaremos a nossa meditação. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.